Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, revisão do dia 9 de fevereiro. Vou tirar um pouco o zoom aqui, que daí a gente consegue pegar todos os acontecimentos anteriores, tá? Então, o mercado hoje, ele já abriu uma região que eu não gosto muito. Como assim ele abriu uma região que eu não gosto muito? Bom, máxima do dia anterior com a mínima do dia anterior, tá? É isso daqui do dia 8. Então, ele abriu trabalhando numa região já dentro da região anterior. Eu particularmente não gosto tanto disso, tá? Na verdade, eu gosto que ele saia e, se a gente for observar, tá? Aqui no diário, tá? O que a gente tem aqui no índice futuro no diário, tá? A gente tem toda essa estrutura de baixa aqui, né? Esse pivô armado, né? Na verdade, segundo alvo desse pivô, esse aqui é um pivô para mim, ou o terceiro alvo desse pivô, tá? E aqui no dia 28 de janeiro, a gente teve um candle de ignição, logo depois teve um candle que violou, fechou fora, e depois, gente, um inside candle, tentou romper esse candle, mas violou o candle positivo, tá? Rompeu, fechou dentro, rompeu fora, tá? O candle subsequente ele fez o quê, tá? Candle do dia 8. Ele fez um pullbackzinho na região e fechou fora, legal. Então, na prática, no diário, para a gente ter uma compra, a gente precisa do quê? A gente precisa ter um fechamento rompendo isso daqui, tá? Só que é um pullback muito tímido, perfeito? E o que a gente teve hoje? A gente teve um pullback agudo com um bom volume de negociação, tá? Infelizmente ele não fechou na máxima, mas ele fechou praticamente aqui nesse candle. Então, a expectativa é que, se formos ter um movimento de alta, que abra com gap de alta, talvez deixe um outro candle tímido para finalmente termos um candle positivo digno, tá? Então, bem rapidinho, foi isso daí, tá? Hoje, dia 9, o que aconteceu com o mercado, ó, né? Ele abriu dentro do candle do dia anterior, e o dia anterior também já foi um saco, porque ele ficou onde? Ele ficou, né, praticamente dentro do candle do dia anterior também, tá? Então vamos lá, dia 9 de fevereiro, abriu um amplo candle de rejeição, tá? Os mais antenados, eles teriam que aqui, teriam alguma coisa semelhante a uma estrutura de bandeirinha, né? Embora ele tenha aberto com ele tenha fechado o dia praticamente com um pivô de alta, tá? E a gente teve uma rejeição, pode ser caracterizado com topo duplo. E olha que interessante, o primeiro candle logo no início do dia, e já veio e já rejeitou esse daqui, né? Então a gente faz uma marquinha nele. O que a gente teve depois? Ninguém veio testar. Então tá excelente, ó. Vê o up bem descendente, tá? E quando ele perdeu aqui, o que a gente tem? A gente tem um espelhamento, né? Como é que é o espelhamento? Mas, né? Eu vou fazer espelhamento com a mínima do dia, esse daqui, tá? Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Também seria possível fazer com esse fundo anterior, tá? E aí a gente vê que a gente foi até mais assertivo no primeiro alvo e no segundo alvo, tá? Mas como a gente está operando e eu sou conservador, eu trabalho com esse daqui, tá? Mas esse rompimento, ele caracteriza um rompimento de um topo duplo, perfeito? Então tinha uma entradinha
bonitinha aqui nessa região, tá? Pros, bonitinha. Contra, onde é que está o stop? Stop está aqui, né? 200 pontos ou 500 pontos, tá? Eu não opero nesse horário, e depois que começou, pancadaria. Mas olha que interessante, sempre vindo ancorado pelas médias, tá? Ancorado pelas médias. 9,55, praticamente a abertura do mercado. Poxa, é complicado, né? Abriu o mercado, deu a pancada para baixo, voltou, pullback na 20, tá? Médias para baixo, pullback na 20. Quando perdesse essa mínima, a gente teria o quê? Perdesse essa mínima, teria uma venda, tá? Veio, voltou tudo, deixou muita dúvida, foi, pegou aqui do fundo do dia anterior, voltou, tá? E aqui pegar uma operação aqui tava bem complicado, vou ser bem honesto, tá bem complicado, muita volatilidade, e pela primeira vez violou VWAP, tá? Deixou um martelão na VWAP. Candle de rejeição é o que? A gente tem uma nova venda. Venda essa que olha o calor, tá? Por quê? Porque é muito simples, ó. Topo, fundo, topo. Quem perde esse fundo fez o que? Confirmou um pivô de baixa, né? Então eu já poderia até trazer aqui, ó, né? Eu vou trazer para esse fundinho aqui. Então eu tinha um pivô de baixa confirmado, e pivô de baixa ele tem por hábito ir até onde? Até o segundo alvo. Tá? Então, né? Deu a venda, passou um calor gigantesco, voltou, fez que foi, deixou um candle de reversão, martelo, muita gente compra, candle de rejeição, fechando onde? Fechando abaixo, confirmando. Confirmou o pivô, já que está a entrada. A entrada está aqui e o stop está logo acima do candle que confirmou. Por quê? Se ele perde o candle que confirma algum movimento, o que a gente tem? Ele vai buscar o outro lado, tá? E aqui, fazendo uma análise diferente, tá? Análise essa que eu não fiz, tá? Eu não fiz durante o trade, durante a operação hoje, tá? O que eu tinha aqui? Encher de azul claro, tá? O que eu tinha aqui? Eu estava trabalhando em range, perdeu o range. O que eu tenho? Espelhamento para baixo. Tá. Então, aqui é uma outra perspectiva que eu só fui enxergar depois, tá? Mas ela existiu, tá? E por que foi esse candle? Bom, ele é um candle que chama muita atenção, por quê? Porque ele teve o maior volume do dia até o momento, né? E ele teve muita amplitude, ele foi para cima, foi para baixo, tentou violar uma vez embaixo, duas vezes embaixo, não conseguiu, foi testar ele. Testou, não conseguiu, rejeitou, e agora a gente consegue entender a profundidade do pullback. Por que ele veio fazer um pullback aqui em cima? Ele veio lá pegar a máxima dele, né? Ele veio lá pegar a máxima, tá? Então, teve todo esse movimento, pegou no alvo, tá? A entrada do dia foi aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Logo depois, o que ele fez, ó? Fundo, topo, um fundo mais alto, né? E, ó, muita atenção a essas velas, muita rejeição, ó, rompeu, legal, né? E aqui a gente tem outra coisa que chama atenção e que, na verdade, só me chamou atenção agora, tá?
E essa é a diferença entre quando a gente está operando com um pouco de ansiedade e a gente quer tirar dinheiro do mercado e a gente esquece de operar bem. Então, o que que eu tive aqui, ó? Eu estava trabalhando em range aqui, tá? Né? Tava trabalhando em range onde? Neste candle aqui, ó. No candle das 11h35, tá? Porque, ó, violou, fechou dentro, 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 tá? Rompeu, rompeu o que que ele veio fazer, ó lá, o backzinho nos 2 minutos, muito provavelmente, bem na cabecinha dele e foi embora, tá? Veio embora até onde? Provavelmente até 200% desse candle, tá? E falar, é muito fácil a gente fazer essas análises com o mercado parado, só que às vezes quando a gente está no meio do tiroteio, a gente acaba esquecendo de fazer essas análises, né? Já que foi essa máxima aqui, foi aqui, não foi lá cravado, tá? Tudo bem, né? Bom, veio até aqui, legal, qual que foi, e agora a gente precisa prestar muita atenção, qual que foi o candle que confirmou o pivô? Qual que foi o candle que confirmou o pivô? Foi esse, né? Foi este candle aqui, tá? A gente vê que o candle que confirmou o pivô, ele não foi perdido, tá? E daí o que que eu fiz? Bom, esse FIBO aqui para mim ele já não me interessou mais, tá? Por quê? Porque eu rompi, eu já estou trabalhando no movimento do dia. Então o que que é para mim o movimento do dia? Esse topo. Ué? Isso aqui é, ó, olha que interessante, ó, mesma amplitude, ó. Mesma amplitude do movimento do dia anterior, ó. Ó. Mesma amplitude do movimento do dia anterior, praticamente, né? Tá. Então eu já estava trabalhando aqui e eu vim até a última retração, retraiu até o 61,38.2, né? E o que que a gente teve aqui? Um candle de dúvida. E eu já botei uma vendinha aqui porque eu queria o quê? Eu queria que ele desse uma pancadinha. Só que daí a gente começa a entrar num dilema. Qual que é o dilema? Deixa aqui. Tá. O dilema é esse daqui. Se eu tenho um fundo, tá? E eu tenho um topo. Tá? Se eu tenho um fundo e eu tenho um topo, né? O que que eu tenho que ficar de olho? Eu tenho que ficar de olho nas retrações. Por quê? Porque eu posso estar armando um pivô de alta, né? Então, eu sabia que, poxa, ele está muito afastado das médias. Ele tem que voltar até onde? Tem que voltar até a VWAP, ele tem que voltar até as médias. Ele tem que voltar, né? Voltou. Voltou. E pancadão para cima, né? Pancadão para cima. E agora eu quero chamar mais uma atenção de um outro detalhe que eu não percebi do meu operacional hoje, tá? Eu vou falar hoje, eu acho que eu tava um tanto quanto cego, né? Olha lá, ó. Aqui, ó, tá na cara, ó, tá escancarado aqui, né? Ó, olha esse candle, né? Violou, fechou dentro, violou, fechou dentro. Bateu no topo, veio para fora, né? Provavelmente veio testar fundo, fechou dentro,
O que a gente tem aqui, né? Provavelmente muita gente, a hora que esse candle veio até aqui, botou compra, tá? É uma compra válida. Só que a gente tem que pensar, a gente está trabalhando dentro de um candle, tá? Já que vai ter compra, vai ter compra quando romper ele. Violou, rejeitou, veio onde? Veio testar fundo. E aqui, ó, isso daqui chama muita atenção. Fechou fora. Fechou fora. Se ele faz um pullback e perde a mínima, espelhamento para baixo, tá? Mas, ó, ele abriu e já veio para cima, veio direto, tá? E quem estava operando nos 2 minutos, vamos até chamar atenção para essa estrutura. O que ele estava fazendo nos 2 minutos? Topo, fundo. Uma ignição, deu entrada, né? Muita gente provavelmente pôs a compra aqui, deu entrada, topinho mais baixo, nem violou, veio fazer o quê? Pegou stop. Pegou stop, rejeitou, ignição, aqui é compra sem pensar. Aqui não pode nem pensar. Por quê? Porque, poxa, veio na retração, deu uma ignição, né? Veio, pegou stop, nem startou a operação de venda e entrou o fluxo, né? Na verdade, esse fluxo aqui, ó, era o que? Era a última esperança dos compradores, ó. Eles entraram em campo nos 48 do segundo tempo. Por quê? Topo, fundo, topo, fundo, confirmando saída da região. Não pode violar. Por quê? Porque a venda está aqui e o stop está aqui. No candle que confirmou, né? E a gente tem média alinhada. Projeção, vim buscar o fundo do dia. Então aqui, ó, o último momento que os compradores podiam entrar foi quando eles compraram. Foi quando o cara que comprou aqui, que pôs o stop aqui, que foi estopado aqui, que ficou furioso, foi quando esse cara perdeu toda a esperança e botou uma venda aqui, né? Ele inverteu aqui, né? Inverteu a mão e já foi estopado, sei lá onde o cara foi estopado. Então aqui, na última esperança do cara. Perfeito? Então, aqui teve a comprinha do dia, né? Tudo bem, não pegou aqui, né? Quem quer pegar os 2 minutos, né? Pega lá nos 2 minutos. E aqui confirmou pivô de alta nos 5 minutos. Confirmou pivô de alta. Fundo. Topo. Né? Ah, não foi. É, realmente não foi, né? Só que quando eu vejo assim, ó, ele vindo muito numa região e não violando, eu traço da onde? Eu traço do primeiro candle que chegou na região. Até porque aqui, ó, eu preciso romper esse candle, né? Então, a Fibo não funciona, né? Fibo não funciona. É, realmente, não funciona mesmo, é uma porcaria. Faltou 15 pontos, né? E foi reto. Foi reto, né? Foi reto, foram 530 pontos, um stop de 400 pontos. É um risco 1 para 1, né? Que conseguiu adiantar aqui, né? 700 pontos para 270. Muito melhor. Perfeito? Pegou no alvo. Então, olha só. Aí, o cara vem e fala nesse momento: puxa, quero operar. Vamos lá. Vamos fazer as contas comigo. O que o mercado fez aqui? Tá? Ele abriu nesse candle, né? Não. Ele abriu nesse candle, tá? O mercado abriu nesse candle aqui. Deixa eu tirar o...
O mercado abriu nesse candle, perdeu o candle. O que é isso? Esse é o primeiro movimento, tá? É a primeira obrigação do dia que o índice tem. Obrigação eu falo como obrigação entre aspas, tá? Perdeu, né? Ó, o candle que perdeu não foi violado nem perdido, tá? E nem a região, ó. Olha só, olha que legal, ó. Olha o pullback na região. Olha esse pullback na região aqui, ó. Olha que perfeição, tá? Foi no alvo, tá? Topo, fundo, topo, fundo, pivô de baixo, né? Na verdade, aqui nos 2 minutos, para mim já era um pivô de baixo, né? Acho que foi inclusive o primeiro alvo que eu tracei, que era este topo, com este fundo, com este topo, foi ele que confirmou, né? Acho que foi isso, né? E ó, o candle que confirmou, ó, foi violado, mas não foi perdido, 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 tá? A gente tem que prestar muita atenção. São os detalhes que ninguém ensina em curso nenhum, tá? Então, fez o primeiro movimento e fez um pivô. Fez outro pivô, tá? Já está no segundo pivô do dia, né? Fez mais um pivô, tá no terceiro pivô do dia. Ele já mais do que ele já cumpriu mais do que com a obrigação dele, tá? Ele já fez muito, tá? É difícil no segundo alvo, tá? Veio aqui, tá? Pegou no primeiro alvo, tá? E tentou violar o topo do dia, infelizmente não conseguiu. Eu gostaria muito que tivesse vindo até aqui, porque demonstraria que o mercado estava com força, fecharia com candle bonito, tá? Depois o que aconteceu? Veio topo, fundo, topo, fundo. Opa, pivô. É um pivô de baixo, não é? É um pivô de baixo, tá? Eu vou primeiro mostrar ele nos 5 minutos, depois a gente olha ele nos 2 minutos, tá? É um pivô de baixo. Esse pivô, topo, fundo, topo, fundo confirmou. Confirmou, né? Aí agora, olha que interessante. E vamos lá, preste atenção no detalhe. Não, pivô de baixo? É. Quem que confirmou o pivô? Foi este candle. Ele confirmou nos 5 minutos, né? Ele veio aqui, veio testar. Veio testar, deixou rejeição. Então aqui tem uma vendinha, coisa mais linda para pegar 240 pontos com risco de 150, tá? Eu estou mostrando o detalhe do detalhe do detalhe. Então agora vamos entender como é que isso aconteceu nos 2 minutos, né? Topo, fundo, né? Olha a confirmação do pivô nos 2 minutos, que feio. Topo, né? Fundo, topo, olha lá, fundo. Ele que confirmou. Nos 2 minutos foi perdido, ele veio testar onde? Nos 5 minutos, tá? Ele veio testar nos 5 minutos. Não, rejeitou, veio lá, pega e deixar o cara todo mundo nervoso, foi e pã, pegou no alvo cravado, tá? E aqui, pessoal, muito importante ver isso, né? Hoje foi um dia que não foi fácil, tava, vou ser honesto, tava muito brigado. Esse início aqui, ó, estressou muito, ó, estressou muito. E a gente fica abalado emocionalmente, né? Começa a atacar a ansiedade. Então é importante a gente parar e conseguir entender o que está acontecendo, né? Então tá lá. Pegou no alvo, ó, nem foi violado, já voltou. Aí ele começou a ficar nessa loucura aqui. O que é essa loucura? Ó, vamos olhar aqui comigo.
tá? Eu vou tomar liberdade de apagar esse fibro, tá? Olha lá, lembrando, olha que legal, ele veio no segundo alvo depois, tá? Mas para mim isso é irrelevante, tá? E começou a trabalhar dentro desse Kendo. Tá, olha lá, violou. O Kendo que fechou fora, né, que era alvo, ó, já voltou para dentro. Olha lá, testou, né? Testou para cima, testou para baixo, testou para cima. E agora, olha que interessante, ó. Primeiro eu vou mostrar nos 5 minutos, tá? Olha que interessante essa conjuntura. Ele começou em range, né? Opa, testou, rompeu, voltou, parou na média. Parou na média. Opa, chama atenção, né? Veio, testou a média de novo. Médias estão alinhando, tá começando a ter distanciamento, rompeu. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. Só que eu vou colocar ele na cor preenchida branco, porque depois a gente vai lá nos 2 minutos ver o que aconteceu. Tá? Entrou, ah lá, veio, testou uma vez, ficou em dúvida, testou 2 vezes e veio. Veio até onde? Até o topo do dia. Tá? E eu não fiz esse teste, mas vamos fazer esse teste aqui, ó. Até onde que foi? Até 100% desse candle safado. Perfeito? Agora eu vou lá nos 2 minutos. Tá. Nos 2 minutos, o meu candle qual que era? Nos 5. O candle era compreendido por esse, né? E nos 2? Deixa eu... E nos 2? Qual que era o candle? Bom, aqui para mim não aconteceu nada, né? Mas aí eu tive um candlezinho de evento, um candle que ele abriu, foi para cima, voltou, fechou para baixo. Tá? Ele me chama um pouco a atenção, até porque tem uma regra de coloração para ele. Ficou dentro dele, dentro dele, dentro dele, dentro dele, dentro. Opa! Já posso pensar em traçar ele, ó, né? Deixa eu tirar o imãzinho aqui, ó. Então é o seguinte, ó. Esse negócio dos retângulos, esses ranges que eu venho fazendo, venho estudando muito, o que são eles? Né? São estruturas e se aplicam em qualquer tempo gráfico. Vou pintar ele de rosa. Tá? Ó, tentou romper, não conseguiu, né? Ó, tentou romper para baixo, não conseguiu. Né, ó, deixou um candle de impulsão bonitinho, veio, aí a galera compra, né? Faz o que? Vem estopar. Deixou um candle de impulsão bonitinho, tentou violar, não conseguiu, né? E fechou fora. Olha só. Fechou fora, olha que bonitinho, fechou fora. Então, vou trazer mais uma marcação para ele, tá? Eu não quero aumentar a complexidade disso daqui, tá? E eu vou ter que, infelizmente, pintar ele de outra cor. Vou pintar de outra cor. Sei lá, cinza tá bom. Tá ótimo. Tá? E vou dar um zoom. Tá? Fechou fora, rompeu, olha lá. Deixou um giftzinho, sem volume. O outro candle fez o quê? Não era um giftzinho, né? Ele veio aqui, ó. Não sei se ele veio primeiro para cá ou para cá. Mas de qualquer forma, o que ele veio fazer? Qual que é a mínima desse candle?
625, né? Qual que é a mínima desse candle? 625. Ele veio testar a mínima. E normalmente ele passa um pouquinho, né? E foi. Foi, né? Então, só vamos fazer um negócio rapidinho. Esse daqui é a projeção de Fibo do candle dos 5 minutos. E o Fibo do candle dos 2 minutos eu vou fazer na mão. Foi até onde? Foi até o primeiro alvo. Tá? Aí ele voltou. Fechou rompendo o fundo. Ó, só deu uma entradinha, voltou. Veio. Rompeu fora. Né? Rompeu fora. Foi onde? No primeiro alvo do candle de 5 minutos. Fez um pullback. E... Olha lá. Foi onde? Cravou no segundo alvo, né? Opa. Cravou no segundo alvo desse candle, que era o primeiro alvo do candle de 5 minutos, tá? E depois extrapolando, tá? Terceiro alvo do candle de 2 minutos, junto com o segundo alvo do candle de 5 minutos, tá? Então assim, ó, esse foi um vídeo longo. Eu entrei bem no detalhe, mas bem no detalhe, tanto dos 5 quanto dos 2 minutos. E eu espero que eu tenha conseguido ajudar quem possa estar assistindo, assim como me ajudou, né? E ó, e para quem quer tranquilidade, ó, rompeu aqui nos 5 minutos, ó. Rompeu nos 5. Pam. Foi reto no primeiro alvo, voltou, fez o pullback, foi reto no segundo, tá? É mais fácil explicar no 5, né? Se fosse no 15, talvez teria sido um pouco mais fácil. Vamos ver esse comportamento nos 15 sobe para ver se teve algum fator também. Bom, nos 15 para mim ele ficou trabalhando dentro desse candle, ó. Ó, dentro desse candle, né? Dentro desse candle. Perdeu no finalzinho do dia. Vamos ver para onde que ele foi. Ó. Primeiro alvo. Veio, fez o pullback. Segundo alvo, tá? Isso que eu nem fiquei aqui no fechamento. Então aqui, ó. Olha a loucura. A gente tem... A gente está trabalhando em range nos 15 minutos, nos 5 minutos e nos 2 minutos, tá? E todos foram no seu alvo. E o mais estranho e a melhor coisa é que o dos 15 minutos ele foi para um lugar diferente. E por que ele foi no alvo? Primeiro ele fez um falso rompimento. Ele foi no alvo do 2, foi no alvo do 5, né? Rejeitou. Depois de ter rejeitado 1, 2, 3, 4 vezes a perda dos 15, ele veio testar o topo dos 15, tá? Então, encerrar o vídeo por aqui, tá? Mas a gente precisa entender um pouco essas complexidades para entender um pouco como é que o mercado se comporta, tá? Porque na prática, para nós, quanto menos operações a gente fizer, melhor, porque menos a gente vai se expor ao risco. Só que, né, a gente vai estar perdendo mais oportunidade. Então, esse estudo aqui, hoje eu fiz para a gente conseguir ver todas as oportunidades que apareceram e o que o mercado foi fazer, né? O que o mercado foi fazer? Porque, poxa, ele armou um pivô de baixo aqui, né? Ele confirmou um pivô de baixo, né?
Ele até foi um pouquinho, mas ele veio lá estopar todo mundo. Tudo bem, era um bom pivô de baixa, maior, né? Aqui nos 2 minutos, poxa, ele deu uma entrada linda. Só que ele veio estopar antes de ir, né? Aqui nesse range, uma sucessão de entradas e stops, né? Então, fica um pouco aqui o aprendizado para todo mundo e muito obrigado.